amigo desenrolado. Veja bem, nós estamos numa discussão muito importante que é a questão ambiental. Você já parou, deu uma olhadinha aí no seu entorno, tá? Do local onde você está assistindo essa aula e viu o quanto de recursos da natureza utilizou o homem para poder montar este ambiente? Os recursos tecnológicos que você está utilizando, quais são os recursos minerais em que o seu aparelho, tá, ele utilizou, desde o silício a derivados do petróleo, o entorno que você vive, observe o quanto que nós temos hoje de recursos, de exploração desses recursos da natureza. Parou? Olhou? Pensou? Então faça o seguinte, coloque-se na seguinte situação. O que é que eu vou fazer a partir de agora, a partir de hoje, para não comprometer as gerações futuras e a geração atual? Se você parou e pensou e de um certo modo bateu aquele pequeno sentimento de culpa por estar utilizando essa grande estrutura, parabéns, você já está utilizando do conhecimento do desenvolvimento sustentável. A ideia do desenvolvimento sustentável, que hoje nós utilizamos bastante, que vocês observam nas questões das provas e nas discussões políticas e ambientais pelo mundo todo, ela é de cada um de nós, cada um dos indivíduos que fazem parte do globo, devem parar para pensar sobre esse lance do que é o desenvolvimento sustentável, tá? Ora, se eu, no meu dia a dia, utilizo de muitos recursos da natureza, o que é que eu posso fazer a partir de agora para minimizar esse processo? Então você já está pensando bem, tá? Mas lembre-se, a geração atual é a geração de maior consumo dos recursos naturais. E ainda tem um problema mais sério. Qual é o problema mais sério? Se você for analisar, como o caso do Brasil, tá? Que a nossa industrialização é uma industrialização retardatária, a nossa industrialização é uma industrialização tardia, já vai ocorrer logo na segunda metade do século XX para valer. O Brasil, nos últimos 20 anos, é que vem apresentando um nível de consumo muito elevado. As gerações passadas utilizavam os recursos industrializados, utilizavam recursos da natureza, mas numa proporção muito menor. Converse com seu pai, converse com a sua mãe, converse com o seu responsável e veja o que é que ele tinha de uso dos recursos na infância. Se ele possuía essa sua guitarra, se ele possuía esse seu computador, o seu aparelho celular. E aí você vai começar a perceber o quanto de produção que hoje nós temos utilizando os recursos da natureza em comparação às gerações passadas. E um detalhe importantíssimo, não esqueça, o que é que a nossa geração hoje mais coloca? Eu vou dizer a nossa porque estamos dentro do mesmo pé de igualdade na geração de consumo, tá? É o lixo eletrônico. Isso é que é mais importante. O lixo eletrônico, quanto tempo ele leva para poder, dentro do meio ambiente, ocorrer a sua degradação, a sua decomposição natural. Tá certo? Faça essa análise. E aí você vai lembrar o seguinte, essa discussão que eu estou trazendo agora para você, tá? Sobre desenvolvimento sustentável e as gerações passadas, a geração atual, o nível de consumo, dentro dessa revolução tecnológica, ela vai ter uma definição a partir da década de 80. O finalzinho da década de 80, começam os relatórios para discutir sobre o que é o desenvolvimento sustentável. E esse tema desenvolvimento sustentável, ele vai ser muito batido em uma das conferências das Nações Unidas sobre o meio ambiente, que ficou muito conhecida e que batizou outras conferências seguintes. Foi a conferência denominada de Rio 92 ou Eco 92. Essa conferência, ela ocorreu na cidade do Rio de Janeiro, tá? No ano de 1992, daí o batismo de Rio 92. Nós vamos ter conferências seguintes, que recebem também a denominação Rio, mas não ocorrem no Rio de Janeiro. Dentre os principais temas, nós temos o desenvolvimento sustentável.
citei para vocês que desde a década de 80 já vinha a ideia da discussão do que é o desenvolvimento sustentável. Lá na década de 70, na Estocolmo 72, já existia essa visão. Mas aqui nós vamos ter relatórios em que vão buscar a definição melhor do que é o desenvolvimento sustentável, que é o desenvolvimento que satisfaz as necessidades presentes sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir as suas próprias necessidades. Prestou bem atenção? Olha. Satisfazer as necessidades presentes sem comprometer a capacidade das gerações futuras. Aqui você está associando o que é o desenvolvimento sustentável. Tá? Parem, pense, o que é que eu estou fazendo hoje para poder minimizar esses efeitos ao meio ambiente e o que é que eu vou deixar de resposta para as gerações futuras? Hoje você conhece a floresta amazônica, hoje você conhece o Cerrado, hoje você conhece a Caatinga, hoje você conhece a Mata Atlântica e as gerações futuras. Você sabe que hoje, quando você estuda a parte de biomas, quando você vai bater na Mata Atlântica, uma das primeiras características que coloca-se qual é? Explorada desde o período colonial. E hoje, quando você fala de preservação original da Mata Atlântica, nós vamos encontrar menos de 6% da cobertura vegetal original. Tá? E o Brasil tem hoje no agronegócio uma das principais fontes econômicas. E o processo de expansão do agronegócio em território brasileiro, ele avança pelas áreas do Cerrado, chegando à Caatinga, a região da floresta amazônica. Estamos numa discussão muito importante sobre economia e meio ambiente. E aí, meu amigo, novamente vem o que nós chamamos de desenvolvimento sustentável. E nesse encontro, na Rio 92, ou Eco 92, surge um documento chamado Agenda 21. No relatório Nosso Futuro em Comum, nós temos o desenvolvimento sustentável e a Agenda 21, uma série de capítulos a discutir não só a questão ambiental dentro do desenvolvimento social, tá? Dentro do desenvolvimento ambiental, a questão social, a questão econômica, elas estão intimamente associadas ao que é desenvolvimento sustentável. Não busque apenas essa definição apenas para a ótica ambiental. Dentro da visão social, dentro da visão econômica, como é que o mundo caminha, como é que essa geração está preparando, tá, as gerações futuras. Você ter crescimento econômico não associado ao crescimento social, o acesso à saúde de qualidade, a uma educação de qualidade, mas o crescimento econômico existe e essa proporção ela não ocorre, tá? Quando você fala de questões sociais, será se nesse tópico está existindo o desenvolvimento sustentável, saindo da ótica ambiental, partindo para a ótica social e econômica? Então, o desenvolvimento sustentável também parte para essa premissa. E o documento, a Agenda 21, tá? Ela é um documento em que começou a nortear, a dar o rumo aos países do globo para essa lógica de promover o desenvolvimento sustentável. Boa discussão sobre o meio ambiente, né? É isso aí, pessoal. Nós temos que nos preocupar com essa questão ambiental. É importantíssimo, tá? Existem aqueles que não acusam, né, a questão da problemática ambiental, mas nós temos que fazer a nossa parte e acreditar, pelo menos, no IPCC, né? E também é o que, dentro da discussão sobre os vestibulares, leva-se em conta. Existem os céticos ao aquecimento global, mas vamos levando em conta o que o IPCC nos coloca. Olha, o outro encontro, Protocolo de Kyoto, 1997. Já sei, professor, esse aí é aquele que os Estados Unidos não assinaram. Claro, é isso aí, já matou a charada. Mas veja bem, no Protocolo de Kyoto, nós tivemos alguns mecanismos interessantes. Quais foram esses mecanismos? A ideia proposta no protocolo era a redução de 5% nas emissões de CO2, tá? Com base em referência aos níveis de emissão da década de 1990. Então essa era a proposta inicial
dentro do protocolo. Vejam que o ano é 1997, o mundo saía de crise econômica, os norte-americanos estavam passando por uma certa dificuldade econômica, como hoje o mundo se encontra, tanto o mundo desenvolvido como o mundo subdesenvolvido. E o então presidente da época, em uma das suas citações, foi bastante infeliz ao dizer que os Estados Unidos não iriam confirmar o protocolo, porque se fosse para os Estados Unidos continuar tendo crescimento, tá? Não iam respeitar, não iam ratificar o protocolo de Kyoto. Então surgiu a grande questão. E os países começaram a dizer, ora, se o maior emissor da época, que eram os Estados Unidos, não iriam assinar, por que eu vou fazer isso? A Austrália fez isso, o Brasil também fez isso. Professor, mas por que o Brasil não assinou? Existia uma alegação. Qual é? Estes países, como no caso os Estados Unidos, eles já vinham poluindo desde a primeira Revolução Industrial. Então, é muito tempo do processo de industrialização. Enquanto que nós, subdesenvolvidos, como o Brasil, só estávamos poluindo da segunda metade do século XX para cá. Então, a ideia do tempo. Você está poluindo há mais tempo, eu menos tempo. Então, essa foi a jogada que se colocou, tá? Só que dentro da ideia do protocolo, nas discussões, foi jogada a possibilidade para a adaptação dos países entrarem dentro da ideia do protocolo e respeitar o desenvolvimento sustentável e respeitar o protocolo de Kyoto. Então foi criado, dentro desse contexto, mecanismos de desenvolvimento limpo, chamado também MDL. Um desses mecanismos, os créditos de carbono. O que são esses créditos de carbono? Os créditos de carbono são certificados em que o país ou uma empresa pode utilizar quanto à sua emissão de poluentes na atmosfera. Se ele respeitar o limite de créditos de carbono, ele pode até negociar essa falta, tá, do que ele poderia atingir. E aí, outros países ou outras empresas que haviam poluído bastante podem adquirir esses créditos de carbono e tentar equilibrar esse jogo de emissão de poluentes na atmosfera. Então, os créditos de carbono hoje circulam o mundo todo, podem ser comercializados entre empresas e entre países. E essa ideia dos créditos é tentar jogar a discussão dessa problemática e fazer com que as empresas e os países possam aderir de maneira gradativa ao protocolo. E um dos pontos importantes do protocolo também é que ele só passaria a ser válido quando mais de 50% da emissão de poluentes da atmosfera viessem por parte dos países desenvolvidos que ratificaram o processo. E isso passou a ocorrer quando a Rússia aderiu à ideia do protocolo e aí começa a análise deste protocolo sendo válido. E que ele deveria ser revisto anos após. E essa discussão da revisão do protocolo de Kyoto foi justamente com a Rio+20, tá? Que nós vamos verificar também dentro dessa discussão sobre os principais problemas ambientais do globo.